Cantares de Salomão, capítulo de número 2, versículo de número 3 diz: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela eu me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque eu desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abraça. Eu me lembro que quando eu era menino, nós, os primos, a gente na igreja usava muito Cantares de Salomão para passar cantadinha para as meninas. A gente escolhia um versículo de Cantares, nem entendia direito, mas passava para as meninas. E eu, durante muito tempo, nunca parei para observar exatamente o que era o livro de Cantares e a profundidade do livro. Até que um dia eu estava pegando um voo, vindo para casa, e sentou um pastor do meu lado. E naquele dia, eu sou muito conversador, mas naquele dia, durante 1 hora de voo, eu não consegui falar absolutamente nada. E não é porque ele falava demais, é porque eu escolhi não falar. Eu escolhi ouvir. E durante 1 hora aquele homem falou para mim sobre vida com Deus, sobre secretos, sobre intimidade, sobre jejum, sobre oração. Enquanto ele falava para mim, eu dizia dentro de mim: eu vou pregar isso que ele está dizendo para mim. Eu vou pregar essa palavra. E eu me lembro que ele pegou esse texto de Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 3. E quando ele leu o texto para mim, eu falei: uau, eu preciso pregar essa palavra. E quando eu pensei isso no meu coração, que eu precisava pregar essa palavra, eu me lembro que ele disse para mim: pastor Dave, sabe qual que é o nosso problema? É que tudo aquilo que a gente ouve, a gente quer pregar. E eu falei: esse homem leu a minha mente. E eu fiquei com vergonha, e eu disse: como assim? Ele disse: nós temos o problema que tudo que a gente acha que é bonito, a gente que pensa que é para os outros. A gente já quer aplicar para os outros, a gente já quer falar para os outros, a gente prega para todo mundo. E esse é o panorama da nossa geração. A gente fala tudo para os outros. A gente lê um texto e a gente diz: uau, isso aí é excelente para postar no Facebook. A gente procura no Google textos para publicar no Facebook, textos sobre fé, sobre coragem, sobre vida espiritual, sobre vida com Deus, porque a gente sempre quer mostrar para os outros. Quando ele falou aquilo para mim, eu me lembro que dentro do meu coração eu comecei a chorar. Eu dizia dentro do meu coração: eu sou uma vergonha, Senhor, porque eu sou exatamente isso. Eu estou parando de viver a verdade da Tua palavra apenas para falar da realidade da Tua palavra para os outros. Os outros estão chorando, mas eu não estou vivendo mais. Eu não estou vivendo mais a realidade daquilo que eu estou ministrando para os outros. E sabe, é muito visível quando você fala de algo que você não compra, quando você tenta vender algo que você não consome, porque não há verdade quando não há experiência. É muito legal falar de coisas bonitas, mas são extraordinárias as coisas bonitas quando são a nossa prática. Eu me lembro que quando ele foi ministrando no meu coração, falando todas as coisas, falando que ele ficou 21 dias de jejum. Quando ele disse para mim: pastor, eu fiquei 21 dias no jejum, porque o meu filho falou para mim que eu não tinha moral de falar de jejum para ele. Eles são nos Estados Unidos. E o filho dele um dia chegou dizendo que ia fazer o jejum que o filho do amigo, com um amigo dele, estava fazendo no colégio, que era do Ramadã, de 40 dias. Aí ele falou para o filho: filho, você não pode fazer esse jejum. E aí o filho olhou para ele e disse: pai, quem é você para falar para mim de jejum? O meu amigo pode falar, porque os pais dele jejuam, ele jejua, o senhor não. E aquilo arrebentou. E ele disse: então eu jejuei durante 21 dias. E eu escrevi um livro, 21 dias num lugar secreto. À medida que ele falava para mim, a minha vontade era descer daquele avião e ir louco para casa, me fechar no quarto e orar e conversar com Deus e viver aquilo que eu precisava viver. E hoje eu estou ministrando isso para vocês porque eu me escondi dentro de um quarto para descobrir o que isso aqui quer dizer. Sabe, a gente fala de vida com Deus, mas muitas das vezes nós não temos absolutamente nenhuma vida com Deus.
É uma geração que diz que Deus é lindo, mas nunca contemplou a grandiosidade da glória dele dentro de um quarto, nunca chorou sem conseguir secar as lágrimas, nunca conseguiu viver aquilo que fala. E é por isso que é tão ralo, é por isso que é tão vazio, é por isso que não conquista ninguém. Agora, quando você fala de algo que você experimentou, a realidade transforma você primeiro. E quando você fala, não são só palavras, são vida fluindo através da nossa boca. Quando eu olhei esse texto, quando a noiva está dizendo para o amado: entre todas as árvores do bosque, tu és o meu amado. Sabe o que é isso? É alguém que tem olhos e vê, alguém que olhou e teve a opção de escolher. Ele olhou tudo, ela olhou tudo, e ela disse: eu sei o que eu quero, e o que eu quero é o meu amado. Sabe, a nossa geração é a geração que pensa que sabe o que quer, mas quando a gente sabe o que quer, as atitudes que vêm depois mostram isso. Porque a noiva diz: ei, tu és a minha sombra. E aí ela diz: debaixo dela eu me assento. Sabe o que é isso? Eu não olho de longe, eu não sou alguém que só contempla, eu sou alguém que experimento. Isso é top. Imagina, ela se assenta debaixo da sombra. Esses dias eu cheguei em casa e eu não estava sem chave, eu fiquei para fora de casa. E eu caminhei durante uns 7, 8 minutos no sol escaldante. E quando eu cheguei para entrar onde eu moro, estava fechado. E sabe o que eu procurei? Porque eu estava muito cansado, ofegante. Eu procurei uma sombra. E sombra é um lugar de descanso, de refrigério. Sombra é um lugar onde, se a gente se ausenta do sol, é onde aquilo que estava nos assolando não nos alcança mais. Nós precisamos viver isso. A gente precisa às vezes sair do ativismo de falar e falar e falar, e simplesmente se esconder debaixo da sombra do Altíssimo. Eu cansei de pegar mensagem de internet. Nós temos que se cansar disso. Mensagem que alguém já pregou, texto que alguém já escreveu. Não, a Bíblia diz que a noiva está dizendo: debaixo da tua sombra eu me assento, e do teu fruto que é doce eu me alimento. Não é fruto que alguém já experimentou, é um fruto que o amado dá na mão. Aleluia. É um fruto que vem do amado, ninguém viu, ninguém soube. Foi por isso que Jeremias 33:3 diz: clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. E só sabe quem clamou, e só sabe quem se escondeu no secreto, e só sabe quem viveu para contar. E o mais extraordinário dessa palavra é porque ela, na sombra, a Bíblia diz que o noivo levou ela para a mesa do banquete. O fruto da sombra curou, o fruto da sombra trouxe paz. E ela diz, depois de tudo, ela diz: olha, eu estou desfalecendo de amor. Quando eu fui entender isso, eu descobri que desfalecer é morrer. Eu estou morrendo. Só que a palavra amor não é aquela do grego que a gente conhece, o eros, o filéu, o ágape. Aqui é o ahabab, que significa carência. Ela descobre que na sombra todas as carências delas são supridas pelo amado. Se você viver uma vida verdadeira com Deus, todas as nossas carências são supridas no amado. Ele é o único que pode suprir a carência do coração do homem. É por isso que tem gente que tem tudo e no final da vida descobre que na verdade nunca teve nada, porque permaneceu carente até o final.
É por isso que a gente ouve histórias de famosos milionários que diziam que eram felizes, no final se suicidaram porque o dinheiro não preenche a carência, as mulheres não preenchem a carência, o sexo não preenche a carência do homem. A única pessoa que preenche o vazio, o eco da alma do homem está aqui. Aí a noiva diz: com a tua mão direita sobre debaixo da minha cabeça, com a tua mão esquerda me abraça. Ela descobriu que na sombra acontece algo que em nenhum outro lugar acontece. Secreto é lugar de intimidade, e nem tudo que a gente recebe vive na intimidade com Ele. A gente precisa contar.